Olá pessoal, eu sou o Sandro. Eu sou a Carmen. Somos do canal Criando Histórias E Vivendo Sonhos. Sítio Arqueológico São João Batista, a sexta redução guaranítica das Missões. A redução que teve o primeiro experimento de aço e ferro da América Latina, a primeira fundição de aço e ferro da América Latina. Com o crescimento de São Miguel, vieram para esta redução 2.832 índios em 1697, aos cuidados do padre Antônio Sepe, e sua fundação foi em 14 de setembro de 1697. Em 1708, iniciou-se a edificação da igreja. Seu prédio possuía 64 metros de comprimento, composto por 24 colunas de madeiras nobres, que sustentavam um teto de 16 metros de altura. Aqui fala um pouco da casa dos índios. Os índios moravam no chão. Os muros eram feitos de terra socada. O telhado das casas eram cobertas por palha, com exceção de alguns que cobriam com telha de barro queimada. As casas não tinham janela nem chaminé. A porta das casas dos índios possuíam 3 palmos de largura e 6 palmos de altura. As casas são feitas não de tábua, mas sim de couro de boi. Dentro morava pai, filho, mãe, irmãos, netos, 4 cachorros, 4 gatos, pulga, rato, grilo, carrapato. Eita, lasqueira! Dá mais voltada a falar da igreja, porque aqui não dá da casa dos índios. Que a igreja, com seu interior, havia um candelabro de prata de 32 braços. A obra-prima era a torre de 8 lados, um relógio que possuía no seu mostruário uma cavidade, de onde havia ao meio-dia se avistava a imagem dos 12 apóstolos. Por volta de 1749, São João Batista possuía cerca de 6.695 habitantes. Em 1814, ocorreu o incêndio da igreja e de todas as reduções através da Guerra Guaranítica, e ocorreu o abandono das reduções. As ruínas das reduções tornaram-se patrimônio histórico em 22 de janeiro de 1970. Eu te convido para adentrarmos as ruínas de São João Batista e conhecermos junto. Quanto interessante era, olha, o encaixe dessas pedras. Olha o encaixe dessas pedras. Como é que eles carregavam essas pedras, ó, e faziam um encaixe perfeito. Então, as pedras com encaixe, olha o tamanho dessas pedras. Você imagina que eram índios que carregavam, mas quanto precisava? Essa, vamos fazer, que essa é uma pedra das mais pequenas. Como que um índio ia conseguir carregar? Eles deveriam de usar algum tipo de mão de obra animal para carregar, para fazer o guindaste, para erguer cada pedra dessas com um encaixe perfeito. Olha, para ver cada. Não foi feito só este muro, né? Foram vários, ó, várias paredes feitas com esse encaixe perfeito. Olha aquela lá, olha o encaixe perfeito. É isso há já mais de 300 anos. E que não foi feito somente esta ruína, que não foi feito somente este lugar, né? Foram 7 reduções só aqui no Brasil. 7 reduções nas margens do Rio Uruguai, margeando o Rio Uruguai, aqui no Rio Grande do Sul. Foram escolhidos lugares estratégicos para construir as reduções dos 7 povos, né? Que esta é a redução de São João Batista. Olha o encaixe perfeito daquelas paredes que aqui, tanto na horizontal quanto na vertical, o tamanho dessas pedras, o tamanho do lugar. Agora a gente vai olhando, e aqui era, pelo que a gente vê na história, essa era uma igreja e ela tinha o teto feito de madeiras nobres. A gente se emociona a ver esse lugar. E claro que foi um lugar que não... O pessoal custou muito
a entender que isto era um patrimônio histórico, né? Eles custaram muito a entender que era um patrimônio histórico. E o tamanho das árvores que foram nascendo, as figueiras que foram nascendo dentro deste lugar. Eu não sei se essa parte aí. Não, eu tava olhando aqui, ó. Aqui dá um. Fala bem alto. Eu acho que dá. Só um pouco. Aqui eu tava olhando, parece que dá. Pra gente olhar, parece que dá 1 metro mais ou menos de largura, o tamanho da pedra, ó. Tudo quadrado e bem encaixadinho, ó. Tudo tem Um encaixe. Encaixado. Olha aqui, ó. Mostra aqui. Aqui, ó. E aqui a parede, o alinhamento, ó. Tudo bem encaixado e bem alinhado, né? O rumo até lá em cima. E aqui tem uma peça. Seria uma peça fechadinha aqui, separada. Ela é separada, lá é uma peça, tipo, seria uma peça da casa, como você diz. Da igreja, que é uma igreja. Que era uma igreja. Olha o canto, né? O canto também ele é perfeito. Tem um encaixe, ó, que no caso seria a porta, né? O encaixe aqui foi tudo cortado, essa pedra aqui ela foi cortada. Bem... Verdade, ela é... Ó, vou mostrar aqui, ó. Quanto em passo, Sandro, em metro a porta, tamanho da porta? Quanto seria médio nos passos? 3 metros mais ou menos. Mais ou menos 3 metros. De largura a porta. E ainda a gente fica na dúvida se aquela era a última pedra. Poderia que aquela não fosse a última pedra, né? Provavelmente se fosse mais alta ainda. Tem um buraco na pedra que seria talvez de encaixar uma madeira hoje. É, porque ela foi feita de madeira nobre, né? A igreja. É casa do passarinho, tem ninho lá. É, tem ninho dele, tá morando. Tem ovinho. Vamos ver, vamos ver. Mas é incrível. E pensar que isso em 1697, quando iniciou-se, que foi a inauguração, né? A construção iniciou-se bem antes. E aqui, olha, tipo que fosse Eu imagino que... Aqui, você acha que aqui fosse uma madeira? Aqui. É aqui, ó. Eu que imaginei que seria uma madeira aqui para escorar, né? Mas não deve de ser, né? Né? Que caiu. É aqui, ó, né? E ali seguiria a parede para lá, né? É. Tem os encaixes ali em cima, a gente vê. Daí segue para cima, né? Seguiria para cima, no caso. Olha para te ver, Sandro, que já existia nicho nessa época. Olha para você ver aqui, ó. Aqui só essa parte aqui, ó, seria um nicho, porque ela não tem fundo, ó. Ela não tem abertura, ó. Ela só tem o fundo. Ó, bem, coloca a mão aí para verem, ó. Ele é um nicho. Ele dá mais de meio metro aqui de largura até a parede ali, ó. Mais de meio metro, uns 60. Bem largo, bem largo, né? Ali. Até talvez no vídeo não apareça bem. E assim, ó, em altura, dá mais de 1 metro de altura. Claro que devia de ser muito maior para... Então, 16 metros daqui até ao teto, né? Ele teria bem mais do que essa altura aí. É, né? Aqui tem 1,5 metros, mais ou menos, ele daria mais, talvez. Tu acha que não é lá no caso que ela deveria de ter uma, como é que a gente, uma coluna assim, para segurar o teto. Então você acha que 16 metros teria do chão até o término do teto lá em cima? São 16 metros, no caso daqui até onde daria... Hoje seria uma viga que a gente fala. Viga, agora falou a palavra certa. Aí seriam daqui 16 metros de altura para depois a coberta. E toda a coberta era feita de madeira nobre, né? Bom, ali dá pra gente imaginar, ó. Ali devia de ser outra madeira, né? Que deveria ser a grossura da madeira, deveria ser, ó.
Qual seria a medida dessa madeira em... Aqui, no caso, hoje em dia nas casas só em coluna. De madeira, seria de madeira. Seria de madeira, né? Daqui, olha o tamanho da madeira que cortavam e salquejavam ela para colocar aqui, ó. Olha o espaço que tem. Não, e o que mais interessante é que não era feito com motosserra, né? Isso aí deveria ser tudo feito manual, porque... Bom, eu já não duvido mais da inteligência, né? Eu já não duvido mais da inteligência deles, da ferramenta que eles tinham, né? Porque olha o polimento dessas pedras, como é que eu vou te dizer? A medida, né? O nível dela, quando cortavam ela, né? As pedras são todas bem parelhinhas, todos quadradinhos. E eu imagino essa madeira, como não era, né? A madeira seria horrível até para levantar, se ela dá 16 metros de altura, né? Mas é que eram muitos. Verdade. Eu vou entrar aqui só para mostrar, né? Só para verem a largura que seria a madeira. Né? Agora a pessoa... Não, e até me dá cuia aqui que eu seguro e fica só, me dá térmica. E fica só com a coisa que te soltar melhor teu braço, para ver, para a pessoa ver. Aqui, ó. Bem largo aqui, ó. E aqui embaixo é mais largo ainda, que seria porque, ó... seria um encaixe, né? Cada pedra. Aqui no caso, seria outro encaixe, né? Isso daí. Você ia para cima. Encaixado na madeira. E no caso, essa parte aí, ó, ali que tu mostrou embaixo, seria o encaixe do pé dela, né? Aí, né? Essa Que era madeira, tipo aqui, a madeira, no caso, seria mais grossa. Mais grossa. Aí depois afinava. Isso é a ideia de quem lida com construção, né? Porque o Sandro lida com construção. Seria outro encaixe aqui, daí subiria, né? Desse jeito, para assegurar as pedras na madeira, que seria a madeira que iria assegurar as pedras, né? Como daria muito vento, né? Poderia tombar as pedras. Daí ela encaixada na madeira para não detombar. Né? Lembrando que nós temos na parte que supostamente seria a igreja, né? Essa parte que nós estamos. E para ali a gente vê que tem outra peça que hoje é um cemitério, tem um cemitério que depois a gente vai ali para ver e ver qual a história que tem ali. Essa parte que a gente está dentro aqui, que a gente mostrou, entramos aqui, ó, que supostamente era a igreja, essa igreja de 64 metros de comprimento. Ela é bem comprida até o fundo, para que a gente veja, né? Então, supostamente, nós estamos dentro da igreja, da parte que era a igreja, que tinha 64 metros de comprimento. Uma outra porta. Como era bem ventilado, né? Pelo tamanho da igreja. Porta, né? Também dá uns 3 metros, ó. Quase 3 metros. 3 metros daria aqui de porta. Então, e aqui olha o largurão, ó, dá mais de metro aqui, ó. Dá mais de metro. Encaixa a largura da parede. Que parede! Aqui, ó. Olha a quantidade de palmo que tem que colocar aqui para... E olha o encaixe, né? Claro que aqui hoje está devido a... Mas verdade, olha aqui, ó. Aqui era um encaixe, aqui supostamente era um encaixe, aqui era outro, aqui outro encaixe, ó. Cada uma, certo, até chegar lá em cima e encaixes desencontrados, né? E aqui tinha outra parte, ó. Era tudo meio travada, né? Travada. Ela é encaixada uma na outra, mas travada, para não ter perigo de, no caso de desmoronar, vai bem encaixado e bem travado, por ela ser devida. Como seria o nome dessa árvore aqui? Dessa aí, ó, a grossura dessas árvores. Claro, a raiz dessa árvore que fez com que as pedras um pouco desmoronassem. Porque este lado aqui tem menos, né, ver, ó, na altura, já caíram mais. Devido ao tronco da árvore aqui, desse ambuzeiro, que é um ambuzeiro esse aqui. Ambuzeiro. Daí ela retirou, aqui já não está mais alinhada como seria. Verdade, retirou para... Retirou a parede inteira e olha a essa força. É a falada força da natureza, né? Ela inclinou. Enorme, pedras. Quase um palmo lá, né? Inclinou.
mexeu com toda a parede aqui. Desalinhou. Ó, o quadradinho dessa pedra. E todas elas têm esse quadrado. E eu aqui imaginando que na história, na descrição da história, aqui nessa igreja tinha um candelabro e 8 lados, né? Vou imaginar em algum lugar que ele esteja. A gente viu nas placas, nas fotos, né? Esse candelabro. Sem falar que na torre dela também tinha parece que um relógio, né? Que aparecia conforme o horário do sol, aparecia os 12 apóstolos. No caso, aparecia de longe, né? Porque ela era bem alta, né? Era bem alta, tu viu nesse... Vinham de longe, no caso, né? Bem de longe, enxergava o relógio, né? Porque seria bem alta a torre, né? Que pena que hoje não... a gente fica pensando se... Como seria, né? Esse lugar, como seria a beleza desse lugar. Tu falou 72 metros de largura aqui, né? 64 metros de comprimento aparece no que eu li sobre a história. Que a gente lembra de alguma coisa que a gente aprendeu quando criança, quando estudava a história, né? Ela é bem hoje comprida. A gente vai olhar realmente bate as informações. Ela vai lá, ó. É bem comprida. Inclusive ali ainda dá para ver a altura do que seria a altura ali, ó. Eu deixei a trena que dava pra gente medir, né? Só ali já dá... Mais do que 16 metros, né? Por isso... ali daria... Bem, vamos no caso dizer que... Mas quem lida com obra é tu deve... Você sabe disso, né? Você tem esse conhecimento. Seria, no caso, imaginar-se que fosse 8 metros na parede, 8 metros de parede, e daquela madeira que teria assim em cima da parede até o fim do teto, mais 8? Ou todo, tu imaginaria que... Pelo que deu para mim entender, seria alto 16 metros, né? Imagina. Seria hoje, no caso, quase 2 pisos de um prédio, né? Mas ele seria alto, né? Devido às outras ruínas que a gente já viu por aí. Verdade. Tipo a de São Miguel, ela é bem alta. Então eu imagino que seria 16 metros de altura aqui, ó. Porque eles teriam que, de lá de cima, vigiar toda a volta, no caso, né? No caso que acontecesse perigo, né? Exato. E agora não te cortando no que tu tá falando aí, ó. Elas foram construídas com estratégia, né? Todas as 7, elas não foram construídas, além da inteligência que eles tinham para montar, para construir, cortar a pedra, arrumar, eles pensaram na estratégia dessas 7 ruínas ficarem interligadas, né? Que hoje é ruína, mas que eram os 7 povos, antes das igrejas, elas ficaram interligadas, eles construíram elas em lugares estratégicos, né? Sim, é tipo a altura, né, que são 16 metros, lá de cima eles poderiam, quem sabe, até enxergar em outras ruínas, porque lá é alta, né? E de lá de cima ficariam, sei lá, os índios, né? Que de lá eles andavam por cima. Andavam, acho que por isso que era larga, né? Por isso que é largo ali, eles andavam por cima para vigiar em toda a volta, né? Se caso houvesse alguma invasão de outros. Seria assim, mais ou menos, né? Então, ali aparece o cemitério. Esse cemitério devia de ser um cemitério, mas depois a gente vai olhar aí e ver bem, né? Porque ela foi feita dentro das ruínas, né? Desse lado. Né? Mas a gente vê que ele foi feito dentro das ruínas, porque lá, daquele lado de lá, tem as mesmas paredes daqui, né? Um nicho, né? Aqui também. Tem um encaixe da madeira, né? Devia descer. Ou quem sabe poderia ser alguma pedra que caiu fora, né? Aí nesse lugar. Aí. Pedra que caiu já, como tem várias no chão. Como tem várias no chão, exato. Essa porta aqui também
tem umas portas bem mais largas que as outras. Essa aí é bem mais larga, né? Bem mais larga. Essa aqui já dá bem mais de 3 metros. Bem mais. E olha o encaixe, ó. Olha isso aqui, ó. A perfeição das pedras. Do corte das pedras, né? Foi cortada, né? Foi cortada as pedras. Ela não é pedra encaixada uma na outra. Ela é cortada, ó. Tá. Feito E o corte, que eu mais me impressionei neste aqui, olha pra te ver. E olha a altura. Que parece que essa aqui é meio enviesada, este lado, né? Ela é tipo em diagonal aqui, ela. No caso, aqui e lá seria. É verdade, essa aqui deveria descer uma porta, porque ela é maior do que todas as outras, porque a gente já passou lá, a gente já viu 3 portas deste lado, né? Essa aqui seria a... Não, essa aqui seria a terceira porta, né? Terceira porta que a gente olhou. E a maior das portas seria das do lado, que eu calculo, na minha imaginação, essas são as portas do lado, né? E ela é... Aí tipo aqui, no meu ver aqui, a madeira seria encaixada aqui. E tem esse diagonal, tipo para a porta, seria de 2 folhas, bateria aqui, ó. E a outra bateria lá, ó. Por isso que ela é em diagonal, as pedras. Seria construída em diagonal, bem bolado, né? A inteligência, né? Além de fazer esse encaixe. Eu me impressiono. A madeira, né? Porque uma madeira seria larga, né? Ela viria aqui, aí a porta... O que eu mais me impressiona é que hoje tem toda a tecnologia para fazer essas coisas, essas obras que a gente diz, ai, obras maravilhosas. E olha a perfeição aqui, ó. Olha. Verdade. Seriam 16 metros. Poderia ser 15, mas não, é 16 metros. 16 metros. Essa é a parede que está mais até o final, né? Que não caiu tantas pedras lá em cima. Caiu muito, bem poucas pedras caíram lá. Talvez no vídeo até não dê para notar tanto a altura, né? Mas olha, saindo daqui, ó. Sim, e sem pensar que quanto deve ter aí para baixo, né? De pedra, que o tempo foi juntando terra e trazendo e tapando, né? Aí aqui, ó. E talvez que se tivessem cuidado antes, ela não teria caído tanta pedra lá de cima, né? Mas ela ficou muito ao tempo, né? Ela é muito ao tempo. Vou falar. Aqui assim, dá para ver bem, ó. A largura da madeira, ó. E a altura, né? E a altura da madeira. Né? E era provavelmente uma madeira só, né? Uma madeira só. Hoje em dia não tem madeira tão alta, mas antigamente, né? Tinha. E eu fico pensando... Encaixe aqui, ó. Encaixe bem certinho da madeira para segurar, né? E lá em cima teria outro encaixe, no caso seria, provavelmente, para segurar todo ela. Então é impressionante a ideia, né? Sim, e sem tecnologia, né? Para medir, para saber que o tamanho, tudo, né? Aqui no caso é uma. Aqui é uma alta, uma pedra alta aqui. Eles colocaram essa daí para dar na altura, outra bem quadradinha, certinho. Certinho, né? Todo bem travada para não ter perigo de cair no caso. Para mim, esse negócio que tem aqui, ó, no meu ver, para mim eles usavam para subir. Será que não? Aqui tem, ó, pegava aqui, subia lá, ó, tem tudo pra gente olhar, né? Tu imagina que fosse uma escada, mas eu acho que eles eram tão inteligentes que eles iam fazer uma escada diferente. Escada mesmo. Eu não acredito que tenha sido. Para mim, esse tinha uma outra, quem sabe, para colocar alguma imagem, não sei, né? Você acha que é uma escada, que seria uma escada aí para eles subirem para cima. É, pode. É uma imaginação, mas ele tem outros detalhes. Poderia ser uma madeira, no meio da parede, né?
Zé não, e elas são todas essas madeiras grossas com medidas estratégicas, né? É tudo De bem, uma na outra. Se a gente for observar, como eu estou observando, elas daquela primeiras lá que a gente mediu, elas vêm com estratégia de distância uma da outra, né? Eu tenho uma distância certa e bem quadradinha. Né? Tipo aqui, em passo, quanto daria em passo dessa aqui? Que nós imaginamos que essa era uma madeira. E daí em passos lá, naquela. Seria 1, 2, 3, 4, 6 metros. 6 metros a gente imagina que tivesse de uma madeira. E daí a gente observou que todas elas são mais ou menos nesse espaçamento estratégico, né? De 6 metros uma da outra. Cada uma da outra. E aqui outra porta, né? Com outra porta, do mesmo jeito, toda. Ou porta ou janela, porque essa aqui parece assim que fosse até uma janela, parece que ela era um pouquinho mais alta que que as outras já estão sem as pedras. Estão sem as pedras, o portal, o portal, é, e olha a largura, ó. Dá 1 metro e pouco de largura, sustentação da pilar aqui da. Continuar aqui, ó, que essa aqui ó, é toda a parede que nós mostramos, né, que a gente vem gravando só pelo lado, mostrando para vocês um único lado da parede, das paredes da igreja, que segundo o que a gente tem informação, que elas lá da frente da parte da entrada, que seria lá, a parte da entrada até o fundo, que a gente já está quase chegando, a gente fez só por um lado, que na informação que a gente tem, seriam 64 metros de comprimento, lá da frente e aqui. TV essa aqui seria a parede do fundo, né? Essa aqui já seria a parede mais do fundo, porque aqui, ó, ela vinha bem retinha, e aqui já tem, claro, que árvores que nasceram ali em cima da parede, mas aqui eu imagino que fosse o canto da igreja, e aqui dá continuação, que já não tem mais parede aqui, que só tem esse pedacinho aqui, ó, da parede. E a gente tem imaginação que esse aqui fosse o canto. E eu imaginei que lá fosse o canto da igreja, né? Eu imaginei aqui o canto da igreja. Mas aqui logo a gente vê que tinha essa parede que vinha aqui, dobrava e vinha mais aqui, mas que tem uma continuação de outra peça para cá. Porque tem mais colunas de sustentação, me parece, por aqui, ó. Vou subir aqui para mim olhar, para não ficar imaginando e ter certeza que tem uma continuação aqui, ó. De uma outra, ó. Ali veio aquela de lá, que tinha outra parede, mas parece que ali tinha uma porta. E aqui seria uma outra peça, continuação de uma outra peça. Porque aqui também tem bem mais degradada as pedras e a construção, mas que lá no fundo, que eu não vou entrar porque tem espinha, essa árvore aqui é bem espinhenta, mas que lá tem uma outra parede que tem canto também. Eu vou tentar entrar, eu sou curiosa e eu não posso perder a oportunidade de mostrar para vocês que aqui tem um outro canto. Aqui seria um outro canto, aqui. E continuaria uma outra peça, aí sim. Fechando. Aqui, ó, o alicerce é fundo ali, ó. Sim. De repente eles colocaram terra, será para fazer aqui? Pois é, mas vamos aqui, vamos analisar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Eu acho que essa terra aqui, ó, que tem aqui, que a gente vê que tem uma terra, essa aqui não é, essa aqui foi feita pelo homem. Porque a parede é lá atrás, olha pra te ver. Lá, ó. A parede, no caso, deixa eu... A parede fica lá naquela sombra lá, ó. A parede que faz o fundo da igreja. Refiro-me que os montes de terra tenham sido feitos por ações de homens arqueólogos. Eu já imaginei, porque aqui foi derrubada essa árvore aqui, ó. E esse que foi a ação do homem agora.
né? Então eu calculo que essa árvore aqui, porque tem a parede lá, ó, a parede lá no fundo, ó. Então eu acho que isso aqui seja ação do homem, mas a gente vê que tem pedras ali, ó. Que ali tem tipo, não chega muito perto, aqui parece que isso é um poço. Ah, tu imagina que aqui fosse um túnel. Verdade, né? Porque tem uma cavidade lá embaixo que não dá. Fundo, né? E tem pedra que vai para baixo, tem um buraco, né? E as pedras vai lá para baixo pra gente olhar até, acho que eu vou entrar, né? Lá tem uma cavidade. Não vai tem um entrar. buraco para lá, né? Que dá para ver. Tem pedra ali, seria um buraco fundo, porque eles construíam um túnel, né? Por baixo, por isso quando dirigem, né? Verdade. Viu? Eu, igual criança, subi lá em cima. Esse lugar é onde eu tava subida, olha, em relação... Eu subi para ver, ele é igual, nós igual criança. Temos que olhar tudo. Temos que ver tudo para mostrar para vocês. Detalhe, porque eu me encanta a história dos 7 povos, das missões. Eu me encanta. E eu precisava... Essa aqui era uma das reduções que eu não conhecia. E eu precisava, né, vir realizar esse sonho de vir ver com meus próprios olhos, embora ainda... já bem degradado, mas a gente tinha que vir, não só eu, como o Sandro também tinha esse sonho. Agora que a gente tem a opção de seguir por essa passarela, por o lado de fora da igreja, ou voltar para dentro da igreja e continuar fazendo essa parede do lado de dentro. Eles explicaram para nós que tem uma trilha histórica para ir. Essa tem, aqui segue uma trilha, ó. Depois nós fizemos ela, não viemos até onde que... Exato, a gente podemos, vamos por dentro e voltemos por essa passarela, né, para nós continuar na trilha. Então, ó, tá bem. Eu perdi a noção do tempo, eu tô tão encantada. Eu vou aí para nós mostrar esse lugar, então, deixa eu chegar aí mais perto. Eu vou descer, que olha a altura que eu tava, e eu tava passando por cima dessas pedras aqui, ó, porque eu vi que não, ó, essa parede também tem a mesma, só que essa parede já tá mais, ela deste lado ela tem um tanto aqui que a mata já derrubou mais pedra, ela tá mais baixa. E eu tô encantada e realizada de eu realizar um sonho, o Sandro realizar o sonho dele, nós poder mostrar para vocês, nossos seguidores, toda essa história. E lembrando que essa história dos 7 povos é no Rio Grande do Sul. Aonde que foram parar as pedras? Também, eu pensando, né, o que será? Não, mas sabe que eu... Era jogos de pedra. Mas eu li alguma coisa assim que muitos anos atrás, quando as pessoas ainda não tinham conhecimento, que isso aqui era um patrimônio da história, que elas poderiam preservar para visitação, muitas pessoas assim levaram para construir os alicerces das casas. Em São Luís, na redução de São Luís, a população de Roda, lá do sítio arqueológico, comentou que aconteceu isso. E eu imagino que essa aqui também tenha acontecido assim, né? Porque até que as pessoas tomem conhecimento que era um patrimônio, que deveriam preservar. Eu tô igual criança com brinquedo novo, eu tô deslumbrada com isso aqui, com toda essa história. O teu passo deve ter mais de 1 metro, né? Assim, do jeito que tu tá fazendo aí, né? E olha. Dá 1,5 metro de largura ou 2 metros. Eu imagino que seria 2 metros. E eu agora imaginando que eu peguei a trena na minha mão e soltei de volta. De largura de baixo até cima. Era, né? Tu gritava aí dentro e nunca ninguém ia escutar do lado de fora. O acústico. E aqui ali teria, né? Na nossa imaginação, dessa árvore até aquela parede que parece que tinha uma porta lá, era uma outra parede com uma porta lá, porque tem todos os encaixes. E aqui era a igreja, né? A gente imagina que aqui era a igreja e daquelas pedras lá que ali para lá era uma outra peça grande, né? Não tão grande quanto essa que era da igreja. Eu tô encantada. Não, e olha aqui o que eu notei. Essa é uma parede, uma porta, um portal grande. O que tu encontrou aí? Encontrou um buraco estratégico, bem quadradinho. Para baixo. Tá cheio só de terra, ó. E aqui tem uma entrada para lá, ó. Quer saber?
E olha, no costado da entrada da porta, madeira, as mesmas madeiras que a gente observou. Olha o que eu observei, que essa porta aqui, ó, é bem grande, que nem a gente já tinha olhado na outra, né? Bem grandona, na mesma posição estratégica, as pedras, o corte dela, a metragem que a gente imagina que ela tenha no portal aqui, ó, que a gente diz que essa parte de baixo aqui seria o portal, né? O portal, ou em outros lugares usam o nome, outros nomes, né? Mas o que eu observei aqui é que ela é estrategicamente de frente para aquela grandona que é a maior do outro lado. Viu isso? Exatamente, ó. Aqui eu estou bem de frente. Nós estaríamos na porta grande deste lado da igreja, que seria no lado esquerdo da igreja. E no lado de lá, bem na frente, ó, bem na frente, ali, a outra porta grandona, porque lá tem, a gente viu que lá uma, duas, imaginamos que lá eram duas portas, a porta grande, lá, naquela parede, e lá mais 3 portas para trás. Lá a gente imagina isso, pelas medidas que a gente viu, né? Ali tem uma e lá tem os sinais das outras que já caíram as pedras, que a parede já está caída. Ali seria uma, no caso, a primeira depois da porta grande, mas que essa porta grande aqui, elas são bem na medida certa de frente uma para outra, né? Deveria de ter uma estratégia, o porquê que elas são bem de frente uma para outra, né? As bem grandonas. Interessante. Me bateu uma curiosidade. Aqui desse lado agora, dá bem para se notar e ver que são 2 portas, uma de frente para a outra, e lá é janela, ó. Lá não é porta como a gente tinha falado, né? Eu tinha dúvida. Eu tinha dúvida. Seriam 2 portas, uma do lado da outra. Não é uma porta e seria a janela. Agora nessa parede aqui também você notar. Verdade. Vou mostrar um pouquinho pro lado de fora aqui, né? Da igreja. Olha o paredão aqui. Então a gente já mostrou bastante por dentro da igreja. Vamos ver este lado aqui, esta parede pelo lado de fora. Lado de fora, bem pareinha, ó. Não, Pareinha, assim. até você fica escorado que eu vou lá no lado daquela janela para tentar mostrar o quanto essa parede elas são retinhas. E isso aqui já faz... aqui que você disse que é a outra janela, mas depois eu mostro. Vou mostrar no momento. Se escora de lado, de costa aí pra gente ver. É muito retinha. Embora já tenha passado alguns anos da construção, essa parede é muito retinha. E eu digo a sustentação que tem embaixo, né? Porque ela não empenou. Ela dizia que saiu fora do nível, deitou para um lado para o outro. A sustentação de baixo, ó, ela continua, como aqui está bem retinha. Bem retinha, aqui tudo bem certinho. E aqui seria... Agora a gente vai voltar pelo lado de fora da igreja, das ruínas de São João Batista, e vamos seguir por aquela passarela para nós seguir por uma trilha. Informando você que o momento que você entra aqui na recepção do sítio arqueológico, você vai ter a opção de pegar este folder. Este é um folder muito bom, informativo. Ele contém um mapa com todas as informações do que você tem para visitar dentro do sítio arqueológico. Todo ele é numerado, contém aqui uma legenda com a numeração. Você tem toda essa opção para visitar. Além do sítio arqueológico da igreja, aqui você tem a opção de fazer as trilhas. Encerrando este vídeo, convido você para acompanhar no próximo vídeo a trilha. Nas reduções de São João Batista, em Entrejuí, no Rio Grande do Sul. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, mas não deixe de acompanhar Criando Histórias e Vivendo Sonhos.